Olá, Edson da Legnet. Vamos falar hoje sobre faltou tempo para avaliar a lei. O que fazer? Pessoal, hoje nós vamos falar de um problema que muitas empresas passam, tá? Hoje nós temos 1.632 clientes, mais ou menos, no Brasil todo. E a gente sabe muito bem essa dor, até porque nós temos as informações privilegiadas do próprio sistema, que a gente sabe que muitas dessas empresas não conseguem manter o sistema avaliado da forma que deveria. Então acaba tendo uma corrida ali contra o tempo, principalmente próximos de auditorias. Então vira-se ali uma correria para estar avaliando essas legislações. E com isso, a Legnet disponibilizou um serviço chamado Gestão Mensal. O que é a gestão mensal? Você adquire um pacotinho de horas conosco e todo mês quem vai fazer esse serviço para você de avaliar a legislação somos nós, nossa equipe de gestão mensal. Hoje nós temos um setor dentro da empresa chamado Gestão Mensal. Então, uma equipe grande que essas pessoas só fazem isso. Elas fazem o trabalho de entrar em contato com os pontos focais da companhia, pega as informações, nós coletamos as informações, nós colocamos as evidências, nós informamos o plano de ação, os responsáveis da ação, o prazo da ação, e o cliente só tem que realmente, posteriormente, concluir. Então, o nosso trabalho é deixar o sistema todo mês avaliado. Então, não vai acontecer de você virar o mês e ter legislação lá no indicador de não avaliada. Vai estar sempre avaliada. Então, isso é uma dor constante na maioria dos nossos clientes, tá? Então, isso a gente acredita até que deva ser uma dor nacional, porque todos sabem que o Brasil é inflacionado na publicação de legislação. Saem muitas legislações e com essas publicações, automaticamente, o cliente é atualizado. E no Agile, se o cliente quiser, ele pode ser atualizado diariamente, é um diferencial do Agile, tá? O cliente ele pode definir essa atualização, se é diária, semanal, quinzenal, mensal. Então, digamos um cliente que queira diária. Diariamente ele vai estar recebendo ali novas obrigações no Agile dele, ele tem que estar avaliando. Ou que seja mensal, cliente mais conservador. Não, prefiro todo mês, dia X, mas vai vir aquela avalanche, né? Apesar do Agile só enviar o que realmente é aplicável, né? E as obrigações aplicáveis, então isso não vai à legislação, e sim às obrigações que ele precisa atender da legislação. Então, sabendo disso, mesmo assim, ainda tem um trabalho considerável dele fazer mensalmente, que ele tem que se dedicar as horas dele no mês para fazer a avaliação dessas legislações, tá? Então, a empresa contratando essa gestão mensal, ela tem vários benefícios. Que é o sistema estar avaliado 100% todo mês. Outro, é um especialista que vai estar avaliando para ele. Então, digamos lá, o cliente vai receber a legislação e ele, primeiro impacto, ele ainda tem que ler, depois reler, compreender, né? E aí analisar o que realmente precisa ser feito. Então é toda uma análise ali de várias leituras até ele compreender o que o texto está exigindo. E o nosso especialista não. A gente vive isso. Então, desde lá quando a lei entra no banco de dados, o consultor já está sendo bombardeado dessa informação. Até ele realmente solicitar isso para o cliente, aquilo ali já está sendo altamente discutido dentro dos grupos que a empresa possui, tá? Então, quando ele for solicitar o atendimento, ele já vai exatamente no ponto. Ó, eu quero esse documento. Com esse documento resolve. Ou faça esse documento. Então, você não precisa ainda querer entender o que é a vontade da lei, né? Digamos assim. O consultor ele já te passa o que você tem que entregar. Ponto. E se não tem,
Plano de ação tem evidência, é um responsável, então dinâmico. Então, é um segundo benefício, que você vai estar sendo guiado por um consultor especialista no assunto, tá? Então, outro benefício importante é em custo-benefício, de em vez de você ter mais um colaborador na empresa para fazer esse trabalho, você terceiriza para a gente, não chega nem perto de um salário, todos os encargos que existem no Brasil para você manter um funcionário, você vai estar terceirizando isso para uma empresa, né, que vai virar um serviço. E a gente sabe que os encargos de serviço são muito menores, o valor é muito menor, tá? Então, nós estamos aqui com o Leonardo, que é o nosso mestre em gestão, pode nos complementar, nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Vamos lá, Leonardo. Boa tarde, Edson. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Esse assunto colocado aqui por ele, de fato, é uma dor. É uma dor porque é uma tendência de mercado. A gente vem percebendo ao longo dos anos. Antigamente, uns 5, 6 anos para trás, as empresas tinham setor de requisitos legais. Então, eram pessoas que eram contratadas apenas para operar sistemas de gerenciamento de legislação como o nosso. Foram pessoas contratadas apenas para esse fim. E hoje, né, as empresas estão enxugando os quadros, né, estão otimizando processos, com isso elas estão ficando sem pessoas para fazer esse tipo de serviço. Então, é também chamado de outsourcing, né, terceirização de mão de obra. É uma demanda que vem crescendo vertiginosamente e a Legnet está preparada para isso. Então, como o Edson bem colocou, existem requisitos legais que muitas das vezes nem advogados das empresas conseguem atender. Advogados que não entendem lei, né? Então, não é porque é legislação que todo advogado entende. Então, pega, por exemplo, a Lei 13589, a Portaria 3523 sobre PMOC, né, de ar-condicionado. A lei ela tem 200 páginas. E o que é, em suma? É um documento chamado Plano de Implementação de Operação e Controle de Ar-Condicionado, que todas as empresas precisam ter, independente da quantidade de BTUs dos ar-condicionados. Antes tinha um limite, agora não tem mais. Então, o consultor Legnet já chega na empresa, abre essa lei, não vai nem nas obrigações, ele já sabe o que a lei pede. Então, na gestão mensal, ele procura esse ponto focal que o Edson colocou muito bem, e cobra, me mostra o PMOC, os 8 elementos do PMOC, já cobra o documento, avalia o documento e insere no sistema. Diferente se for um funcionário que vai querer atender artigo por artigo da portaria e não vai saber que precisa de fato. Essa é a diferença, você ter um profissional com expertise no assunto para estar avaliando para você. A empresa não tem custo, né? Hoje a gente sabe que para cada funcionário contratado, a empresa paga 3 vezes o mesmo salário. Então você não tem problema. É um funcionário que vai estar remotamente. A gente dá conta de avaliar essas legislações remotamente. E é uma tendência de mercado. Cada vez mais está crescendo, as empresas estão com essa dificuldade, né? Tinham pessoas fazendo essa avaliação, só que as pessoas sem expertise. Então não adianta muita coisa. Então é muito mais barato para a empresa contratar, terceirizar esse serviço. E nada melhor do que terceirizar o serviço com pessoas que já operam o sistema. Então eu posso terceirizar contratando pessoas que não são da Legnet. É mais difícil, porque não vai conhecer o sistema, além da expertise, né, sobre o assunto. Então a gente acaba vendendo tanto o sistema como a gestão mensal. São vendas que estão ocorrendo com frequência. Está em crescimento, né? Um grande nicho de mercado está se abrindo, né, para as empresas. E a boa notícia é, a Legnet pode atender vocês. A Legnet consegue absorver essa nova demanda, né? Temos aí bastantes clientes que estão contratando esse serviço e está passando as auditorias, o feedback que a gente vem recebendo está muito positivo sobre isso. E é isso, Edson. Maravilha. E Leonardo falando, me chamou a atenção de um quarto benefício que passou aqui, eu não passei para vocês, que seria justamente a análise do documento.
Então, o nosso especialista, como ele falou, não vai só chegar lá e colocar a evidência do PMOC, que a empresa possui, mas sim analisar tecnicamente o documento. Por quê? Porque hoje nós temos um setor técnico multidisciplinar. Então, eu tenho lá engenheiro mecânico, eu tenho biólogo, eu tenho engenheiro de segurança, nós temos advogados, tá? Nós temos engenheiro de petróleo e gás. Então, nós temos uma formação extensa de consultores que podem analisar tecnicamente o documento e validar ele. Então, não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Não é ir lá e coloca a evidência que o cliente passou, mas ele analisa o documento enviado, se não tem nada a ser mexido, se realmente é aquele documento necessário. Então, seria aí mais um benefício que a empresa vai ter pagando um valor que muito abaixo do que seria de mercado de você manter um profissional desse nível na empresa, tá bom? Então, gostaríamos de agradecer a oportunidade. Mais dúvidas sobre esse assunto, vá no nosso site que tem o nosso e-mail, chat, WhatsApp, tá bom? E nós continuamos esse assunto. Muito obrigado.